Olha o Eduardo Bolsonaro se complicando. A Polícia Federal já tem as provas. No dia 29 de setembro, a notícia de hoje, mas foi no dia 29 de setembro que o Alexandre Frota, o deputado, ele entregou para a Polícia Federal provas de endereços de IP, que é como se fosse um endereço que cada celular, computador, cada aparelho conectado na internet tem, endereços de IP que provam que na casa de Eduardo Bolsonaro, tanto na casa que ele mora em Brasília, como na casa que ele mora no Rio de Janeiro, como no gabinete dele de deputado federal em Brasília, de lá saíram ataques à Suprema Corte, ataques e veiculação de notícias falsas por perfis no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Mais do que isso, antes, em março desse ano, quer dizer, mais de 6 meses atrás, já saiu a notícia de que um dos perfis que foi deletado pela CPI das fake news, que era um perfil chamado Bolsofeios, que fazia várias críticas e fazia... Criticar não é o problema era fake news contra o Rodrigo Maia, contra ministros do STF, contra jornalistas, contra qualquer um que ousasse criticar o Bolsonaro. Esse perfil era controlado pelo gabinete do Eduardo Bolsonaro. Aquilo foi em março. E agora o Alexandre Frota, ele diz que a CPI das fake news conseguiu essas provas durante esses meses aí da pandemia, e ele entregou essas provas agora para a Polícia Federal. Por que a CPI conseguiu essas provas durante os meses da pandemia? Porque, apesar da CPI ter parado, quer dizer, a CPI não se reúne mais. Desde que começou a pandemia, a CPI, que trata de crimes virtuais, porque fake news são coisas que acontecem na internet, a CPI parou de se reunir porque não se reúne virtualmente. Mas a investigação, tem uma equipe da Polícia Federal atrelada à CPI, a investigação continua. Eles não se reúnem mais, não votam requerimento e tudo mais, mas a investigação continua. E agora, parte dessa investigação, o Alexandre Frota deu para a Polícia Federal, que está investigando os atos antidemocráticos. É uma delegada que, inclusive, o Augusto Aras e o governo Bolsonaro fizeram de tudo para trocar a delegada dessa investigação, porque ela está indo a fundo aí, está indo bem a fundo. Inclusive o Eduardo Bolsonaro já teve que depor, o Carluxo já foi depor, e agora o Frota foi depor e mostrou as provas. Eu vou falar mais disso e do que vai acontecer com a CPI das fake news, porque o Bolsonaro tem um plano para a CPI das fake news. Eu vou falar, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, pro Eduardo Bananinha, pros filhos dele, curte o vídeo e fica aqui o botão, se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição ao Bolsonaro. Porque você se inscrevendo no canal, o YouTube, o sistema do YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo tá bombando. Porque uma pessoa, no caso você, que não é inscrita no canal, se inscreveu a partir desse vídeo. E aí o sistema do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, falando, pô, o vídeo tá bombando, eu vou mostrar para mais gente. Gente que não é inscrita no canal, essas pessoas vão entrar em menos de 3 minutos, vamos se inscrever, então se inscreve agora, vamos se inscrever no canal, e aí o YouTube vai mostrar para mais gente, ainda vai virando uma bola de neve, e a gente consegue fazer oposição ao governo Bolsonaro. Então um segundinho de graça você ajuda, e a gente também faz mais oposição. Tá aqui aparecendo outdoors, esse nosso em Belo Horizonte, tem em várias cidades do Brasil que a gente tá colocando outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil e carros de som. Hoje, olha só o nosso carro de som em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O tanto de gente que tinha aqui. Eu vou mostrar aqui, Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado Iacef escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Aqui rodou por 4 horas hoje nas ruas de Nova Iguaçu. A melhor parte é tem um rapaz sem máscara que passa, ele tá bravo, o rapaz de Grenário, ele era bravo pro carro, deve ser bolsominion. Pois bem, a gente tá fazendo carros de som, teremos agora em Duque de Caxias e também outdoor nosso, novo outdoor em Goiânia, não sei se dá pra ver direito, vamos ver, agora dá pra ver um pouquinho melhor, tá ruim, hein, peraí. Aqui nosso outdoor em Goiânia. Então, quem quiser ajudar com isso, também embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, conta bancária, apoie-se para quem quiser apoiar o Plantão Brasil. Então, mas um segundinho de graça se inscrever já ajuda também. Agora vamos falar sobre a coisa ficando feia para o Eduardo Bolsonaro. O Alexandre Frota mostrou provas, o quê? De que perfis que espalham fake news na rede social e principalmente, lembre-se, ele foi depor no âmbito do inquérito da investigação dos atos antidemocráticos. Então, ele tinha que mostrar coisas sobre aquilo. Mais do que fake news, esses perfis incitavam a população a ir a manifestações contra o STF, pedindo fechamento do STF, pedindo fechamento do Congresso, pedindo intervenção militar com Bolsonaro no comando.
esse tipo de coisa. Aí ele foi mostrando, ó, tá aqui o IP, esse IP é um endereço virtual, esse IP é da casa do Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro, esse outro também, esse outro também, esse outro aqui é da casa dele no Jardim Botânico em Brasília, esse também, ó, e esses IPs criaram e alimentam essas contas aqui, ó, e essas contas disseminam isso. Então ele ligou o Eduardo Bolsonaro agora com provas a todo o esquema do gabinete do ódio de fake news bolsonaristas. Então o Eduardo Bolsonaro está com um problemão, porque a investigadora desse caso, ela, inclusive já tentaram tirar ela, é Denise o nome dela, tentaram já tirar ela do caso, eu fiz um vídeo aqui faz umas 2 semanas denunciando isso. A Procuradoria-Geral da República fez de tudo para tentar tirá-la do caso ou para tentar fazer com que essa delegada da Polícia Federal ficasse subordinada a um delegado bolsonarista. Ela não aceitou, os outros delegados não aceitaram, os agentes também tentaram mudar os agentes da Polícia Federal, ninguém aceitou e no fim o bolsonarismo teve que recuar e continua a mesma delegada e os mesmos agentes da Polícia Federal, mas eles tentaram por meses, desde que saiu o Sérgio Moro e começou esse inquérito um pouquinho depois, mas desde que saiu o Sérgio Moro, o Bolsonaro começou a interferir na Polícia Federal de maneira que ele não conseguia fazer antes. O Sérgio Moro foi um cachorrinho do Bolsonaro, isso tem que ser dito. O Sérgio Moro agiu como um advogado de porta de cadeia para o Bolsonaro várias vezes, inclusive no caso do porteiro lá da Casa 58, em que ele foi lá, convocou o porteiro a depor e praticamente aliciou o cara a mudar o depoimento. O cara foi depor 2 vezes na Polícia Federal, o porteiro, coitado, foi exposto o nome dele, foto, endereço, tudo mais. Acabaram com a vida do porteiro para ele mudar e dizer que o assassino da Marielle não foi para a Casa 58. Então o Sérgio Moro defendia o Bolsonaro até certo ponto, mas o Bolsonaro não conseguia interferir em trabalhos da Polícia Federal. E a última mensagem do Bolsonaro para o Moro ficou claríssimo isso, porque o Bolsonaro mostrava exatamente uma notícia que era do antagonista, que o Bolsonaro, eu, você, o mundo inteiro sabe, mas não é oficial, mas o mundo inteiro sabe, é ligado assim com o Sérgio Moro. E o Bolsonaro, de propósito, mostrou aquela notícia de que era o quê? Que o inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, essa mesma delegada, esses mesmos agentes, porque são os mesmos no inquérito da fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, eles estavam investigando bolsonaristas, o pessoal do gabinete do ódio e alguns deputados bolsonaristas. Ali foi a última conversa do Bolsonaro com o Moro, foi quando a maionese desandou totalmente e ali o Moro saiu e caiu atirando e graças a esse inquérito das fake news, nós temos agora inquérito da interferência na Polícia Federal, o morismo saiu, o lavajatismo saiu do bolsonarismo, agora estão atacando o bolsonarismo, estão jogando gasolina na fogueira, agora até o Caio Coppola é anti-bolsonarista, o Caio Coppola na CNN ficou 5 minutos, mais de 5 minutos, primeira vez que eu consegui ter paciência para assistir o Caio Coppola sem ter vontade de sabe, vendo o Caio Coppola, foi hoje. Eu não concordo com tudo que ele fala um monte de asneira no meio, mas foi muito engraçado ver o Caio Coppola tendo que criticar o bolsonarismo ponto atrás de ponto, e só agora ele descobriu alguns fatos que a gente sabia antes. Só agora, 1 ano depois, ele descobriu que o Dias Toffoli paralisou centenas de investigações, na verdade não foram centenas, foram milhares de investigações de crimes de lavagem de dinheiro para salvar o Flávio Bolsonaro. Só agora o Caio Coppola descobriu isso. Eu falei isso aqui mais de 100 vezes em vídeos do canal, os outros youtubers da esquerda também, a gente fala no Twitter, ele foi provocado, deve ter visto memes da esquerda falando disso, mas só agora o Caio Coppola descobriu. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o âmbito a investigação desses atos antidemocráticos, o Bolsonaro tentou mudar a delegada, ele está desesperado, não conseguiu. Tem uma decisão do Alexandre de Moraes que diz: o Bolsonaro não pode trocar nem a delegada e nem os agentes. Mesmo assim tentaram. Não conseguiu. Agora, essa delegada e esses agentes já estão com provas contra o Eduardo Bolsonaro. Então alguma coisa eles vão fazer. Só que por trás disso tem um acordão do Bolsonaro. Lembre-se, tem o acordão do Bolsonaro. O Bolsonaro se encontrou com o Toffoli e com o Gilmar Mendes secretamente, fora da agenda, e com o novo ministro do STF na casa do Gilmar por algum motivo. Não é todo dia que você vê o investigado falando com 2 pessoas que vão julgá-lo. Não é todo dia, indicando uma terceira, que é o Cássio Nunes. Não é. Aí depois o Bolsonaro foi lá abraçar o Toffoli, ali tem um acordão muito grande em Brasília. Não sabemos o que envolve esse acordão, mas há rumores de que esse acordão envolve enterrar a CPI das fake news. E para isso, o Ricardo Barros, que é o novo líder do Bolsonaro no Senado, do governo Bolsonaro no Senado, ele, assim com o grupo do Temer, assim com o Gilmar Mendes,
com o Aécio, com esse pessoal todo. Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro, ele é o líder não, ele é talvez o nome mais importante, ou um dos top 3 nomes mais importantes desse grupo, que era o antigo PMDB, que tinha muitas ligações com o DEM e com o PSDB. Esse grupo é o grupo que está comandando o Bolsonaro hoje. O Bolsonaro virou um presidente. É como se tivesse ganho o Aécio Neves, é isso que temos hoje na presidência. Então, esquece aquele Bolsonaro da extrema-direita. Claro, ele faz algumas coisas e promove algumas coisas, tem algumas falas que o Aécio Neves não teria, mas é isso, ganhou, é como se tivéssemos hoje o Aécio Neves, a política bolsonarista é essa. E aí o que acontece? Nesse acordão, alguma coisa tem aí para enterrar a CPI das fake news. Eles vão tentar enterrar, só que de outro lado tem o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não está nesse acordo, o Rodrigo Maia não está nesse acordo porque para o Rodrigo Maia não é bom o Bolsonaro continuar muito tempo. Lembre-se, Rodrigo Maia dificilmente vai conseguir a reeleição na Câmara dos Deputados, porque Rodrigo Maia tem um problema de lei, ele não pode tentar a reeleição, ele já está há 2 mandatos, se eu não me engano, na presidência da Câmara, ele não pode. Ele e o Davi Alcolumbre têm um problema de regimento interno e de lei. Só que no caso do Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre consegue driblar isso. Primeira vez na história que alguém vai fazer isso, mas ele vai, na história, pelo menos nos últimos 25 anos, mas ele vai conseguir, tudo indica que o Davi Alcolumbre vai conseguir driblar isso e continuar na presidência do Senado. Só que o caso do Rodrigo Maia é muito mais difícil. Então o Rodrigo Maia tem uma outra maneira de manter o seu poder. A primeira é tentar indicar o novo presidente do Congresso e tudo indica que ele vai conseguir, inclusive o próprio Centrão que se aliou ao Bolsonaro, esse grupo, dois grupos do Centrão, do Rodrigo Maia e o aliado ao Bolsonaro, esses grupos se unem, assim, imagina dois grupos, em algum determinado momento muitos deputados fazem parte dos dois grupos. O próprio Centrão bolsonarista apoia os nomes do Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia tem para a presidência da Câmara. Isso não é problema. Só que aí o próprio Rodrigo Maia fica sem poder, a não ser que o Bolsonaro perca poder político com cassação de chapa ou com alguma coisa do tipo, e o Rodrigo Maia tenha de novo uma influência muito grande. Então, a CPI da fake news está ali estrategicamente, e tudo indica, inclusive, li várias matérias de locais diferentes, de esquerda, de direita, de velha mídia, nova mídia, o que você imaginar, tudo indica o quê? Que vão deixar a CPI das fake news aqui, ó, na manga, porque esse pessoal, se você um dia, eu nunca fui, mas tudo indica que se você for jogar carta em Brasília, se alguém fizer assim com as mangas, vai cair um monte de carta, porque tá todo mundo com cartas na manga. Então o Gilmar Mendes tem na manga dele o Queiroz, na outra manga dele ele tem o Ossef, na outra ele tem o Flávio Bolsonaro, e o grupo do Centrão vai ficar na manga com a CPI das fake news, que está paralisada. Eu não sabia disso, mas a CPI, eu não sabia porque, olha só, uma CPI que trabalha no âmbito virtual, que são fake news. Antes de existir a internet, quando um veículo de mídia dava uma notícia falsa, inclusive muitas vezes inventada, a Globo, quem mais inventa? Pois bem, isso era chamado de barrigada. É como se fosse, o jornalista é um ser sagrado, ele erra de vez em quando, então ele, com certeza não foi de propósito, é uma barrigada. Pô, é uma coisa ruim. Hoje em dia é chamado, se for da velha mídia, se for da Folha, é barrigada. Se for de qualquer outro, aí é fake news. Então a CPI das fake news, que é no âmbito virtual, não trabalha virtualmente. Os senadores não sabem usar. Até aqui a gente vê o pessoal da esquerda, da direita, até o Lula com 74 anos faz lives no Zoom, usando outros aplicativos e tal. O pessoal da CPI da fake news não aprendeu até hoje. Não sabem fazer. Para piorar, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se encontrou com o Bolsonaro e com o Dias Toffoli. E o Davi Alcolumbre, ele pode paralisar a CPI. Falar, não, a CPI vai ficar paralisada até que tenha uma vacina para o coronavírus, ou até que o estado de calamidade pública seja revertido, ou seja, quando tiver uma vacina, quando a pandemia acabar. E a CPI fica paralisada um bom tempo. Então tudo indica que essa paralisação da CPI, que passa pelo Davi Alcolumbre, está no acordão Bolsonaro, que é reeleição do Davi Alcolumbre, a ascensão desse grupo do Centrão que sempre esteve no poder de volta ao poder, e isso passa pela indicação do ministro do STF, que é o terceiro ponto, indicar um ministro do STF, e você não ache que o Bolsonaro está achando bonitinho ver o Caio Coppola. Não faz 2 semanas o Bolsonaro estava compartilhando no Twitter dele vídeo do Caio Coppola. Eu e outros youtubers de esquerda sempre reclamamos que o pessoal da esquerda não compartilha nossos vídeos. Eu nunca vi um vídeo meu compartilhado pelo Lula, eu nunca vi um vídeo meu compartilhado pela Glaze,
pelo Boulos, pelo Haddad, pela Dilma, por ninguém. Não compartilham, nem dos outros youtubers da esquerda, não compartilham. Mas o Bolsonaro faz isso com o pessoal da direita para promovê-los. Imagina, você acha que o Bolsonaro gosta de ver alguém que ele estava promovendo, que ganhou muita fama às custas dele, que é o Caio Coppola, porque o Caio Coppola era amado pelos bolsonaristas, não é por mais ninguém. Ninguém mais gostava dele, só os bolsonaristas. Você acha que ele gosta de ver o cara 5 minutos em rede nacional, ao vivo, descendo a lenha nele? Mas não gosta. Você acha que gosta de ver o Alan dos Santos falando pro Bolsonaro, não me ligue mais? Você acha que o Bolsonaro gosta disso? De ver depois a Sara chorando, falando, você me traiu, o Alan falando, você me traiu. O Bolsonaro não gosta disso. Isso não estava nos planos do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi lá, na frente do quartel-general das Forças Armadas, discursar e falar, acabou, pô, aqui queremos uma ação das Forças Armadas. Quando ele foi conclamar golpe na frente das Forças Armadas, ele jamais imaginou que em 150 dias esse pessoal estaria todo chorando, falando que ele é um traidor, e outros apoiadores que ele mesmo ajudou a ter uma ascensão estariam xingando de traidor e vários pulariam do barco. Ele não imaginou isso, não estava no plano dele. Por quê? Porque o Bolsonaro agora está nas mãos do Centrão e o Bolsonaro teve que colocar o Cássio Nunes no STF, queira ele ou não. Pelo menos alguém que bebe cerveja com ele, isso já deu para perceber. Mas é isso, e agora você acha que nesse acordão entre Bolsonaro e Toffoli, o que vai... Bolsonaro, Centrão, até com a anuência do Toffoli, que é alguém em Brasília que fala com todo mundo, todo mundo diz, o Toffoli conversa com todo mundo, ele quer harmonia entre os poderes todos, o Toffoli é o cara da harmonia. Pois bem, você acha que o Bolsonaro vai ser julgado muito em breve? Não, mas tem uma coisa que você tem que se lembrar sempre. Esse pessoal está no poder há 30, 40 anos, há décadas, desde antes de eu nascer, eu tenho 32 anos, esse pessoal aí, o antigo PMDB, MDB, e esse pessoal é notório que eles usam alguém, quando não precisam mais, eles descartam, eles esbagaçam, não sobra nenhum bagaço. Então, eles vão usar o Bolsonaro até onde der, e aí, ó, é só fazer assim com as mangas que vão caindo as cartas nas mangas do Gilmar Mendes, do Centrão e de todos eles para descartar o Bolsonaro. Em algum momento, o Bolsonaro não será mais necessário. Vamos ver quando vai ser esse momento. Vamos ver. E você gostou? Curte, compartilha aí, ó, aqui o botão. Se inscreve no canal. Falou!